E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo João Pedro, sou residente de Biologia na Escola Benjamin Batista, sou residente pelo Instituto Federal do Piauí. A minha preceptora é a professora Mônica Aragão. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre noções de sistemática e filogenética. E filogenética não, de sistemática filogenética. A gente vai explorar uns conceitos básicos e extremamente importantes para que a gente tenha sempre isso em mente. Então, sugiro que vocês façam as anotações nos cadernos de vocês. Bom, como toda aula, a gente vai iniciar conceituando o que é sistemática filogenética. Sistemática filogenética é um método de classificação dos seres vivos fundamentado na ancestralidade evolutiva das espécies. Né? Vocês lembram lá na nossa aula de taxonomia que eu falei sobre o que era sistemática. E daí agora a gente vai pegar aquele conceito do que era sistemática e adicionar aspectos genéticos, né? Então eu vou me fundamentar na ancestralidade evolutiva das espécies baseado num parentesco genético delas. Ou seja, eu vou fazer uma reconstrução da história evolutiva dos seres vivos. Então, tudo isso vai partir de hipóteses que vão considerar a relação de parentesco entre os grupos ou táxons, né? Vocês viram lá que a gente falou um pouco sobre hierarquia taxonômica. Então, essa relação de parentesco ela pode ocorrer no nível de espécie ou no nível de família, de ordem, de classe, de gênero, em qualquer um dos níveis. A gente pode chamar a sistemática filogenética de cladística ou escola cladística. Ela, esse método de classificação de seres vivos foi proposto lá em 1950 pelo biólogo alemão Willy Hennig. Nos estudos filogenéticos, as relações evolutivas elas são representadas de forma gráfica, ou seja, visual, por meio de cladogramas. Isso aqui, essa imagem do lado aqui, representa um cladograma. Cada parte desse cladograma a gente vai conceituar mais à frente. E o cladograma, ele nada mais é do que um diagrama usado que vai mostrar a relação entre os táxons, ou seja, seja em nível de espécie ou grupos supraespecíficos, né? Como eu falei, essa relação aqui pode ser em nível de família, em nível de gênero, ou até mesmo em nível de reino. Quanto aos conceitos importantes, na análise de um cladograma, a gente tem que considerar o processo evolutivo de acordo com dois eventos: a anagênese e a cladogênese. Eles não são conceitos opostos, viu, gente? São conceitos que se complementam. A anagênese é referente ao processo de evolução em si no interior de uma espécie, ou seja, que vai levar ao surgimento ou à alteração de um caráter ou novidade evolutiva na população. Vocês conseguem ver aqui na imagem ao lado que a anagênese ela basicamente está associada ao tempo evolutivo que a gente está analisando. Já a cladogênese é referente ao processo de especiação em si, ou seja, é quando uma espécie ancestral ela vai dar origem a uma ou duas ou mais espécies novas. Aqui a gente vai ter uma espécie ancestral X, que a gente vai chamar de raiz, e nesse primeiro nó ela vai gerar uma nova espécie C, no segundo nó ela vai gerar uma espécie B, no próximo nó ela vai gerar a espécie A. Tudo isso, essas ramificações a gente chama de cladogênese. E a raiz, como a gente usou ali como exemplo da espécie X, ela é a base de onde todos os outros ramos do cladograma que a gente está analisando eles vão partir, né? E os nós são os prováveis pontos de ruptura da população original. Ou seja, essa ruptura ela pode ser causada por algum evento. Pode ser, sei lá, o cair de um meteoro, um incêndio, uma fragmentação de uma floresta, e assim sucessivamente. Uma novidade evolutiva ela vai ser uma condição derivada e ela pode ser considerada para a distinção e formação de novos grupos, né? Aqui nesse nó, onde a espécie X gerou aqui a espécie C, eu posso ter tido uma novidade evolutiva ou uma nova condição derivada que vai caracterizar a formação desse novo grupo C. Não precisa ser necessariamente uma espécie, viu, gente? Só um exemplo. E esses novos grupos a gente pode juntar eles em grupos monofiléticos, parafiléticos ou polifiléticos. Os, os grupos monofiléticos são os grupos que reúnem todos os descendentes de um mesmo ancestral comum. Aqui a gente tem os quelônios, os escamados, os crocodilianos e as aves, né? Ou seja, os répteis e as aves, eles formam um grupo monofilético porque eles descendem todos eles
de um mesmo ancestral comum. Então, monofilético é o grupo que reúne todos os descendentes de um ancestral comum. Já o parafilético, ele vai reunir alguns descendentes de um ancestral comum, porém, nem todos eles, né? A gente tem aqui o grupos de répteis, que é os quelônios, os escamados e os crocodilianos. Eles juntos formam um grupo parafilético, né? Porque eles não incluem as aves, que também é descendente desse mesmo grupo. Né? Eles apresentam um ancestral comum. Os répteis e as aves eles têm um ancestral comum. Mas aqui, nesse agrupamento que a gente fez, que só considera os crocodilianos, os escamados e os quelônios, que a gente vai chamar aqui só de répteis, a gente desconsiderou as aves, então esse grupo ele é parafilético. Porque ele vai reunir alguns descendentes de um ancestral comum, mas não vai reunir todos os descendentes daquele ancestral. Já o polifilético, ele não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos, ou seja, é aquele em que os integrantes eles vão ter vários ancestrais comuns, um em cada grupo. E o polifiletismo ele ocorre quando são reunidas partes de dois ou mais grupos monofiléticos diferentes, né? E aqui a gente tem um grupo dos animais homeotérmicos, que são os mamíferos e as aves. Os mamíferos e as aves eles têm origem, eles têm um parentesco evolutivo diferentes, né? As aves elas têm um parentesco diferente dos mamíferos, mas ambos são agrupados aqui juntos no grupo que a gente vai chamar de animais homeotérmicos. E quando a gente pega grupos de indivíduos diferentes, de origens ancestrais diferentes, mas que eles têm algumas coisas em comum, a gente chama isso de polifiletismo. Os cladogramas eles são montados ao se analisar comparativamente uma série de características que estão presentes ou não nos grupos que a gente está estudando, né? E aí essas características elas podem ser tanto uma característica primitiva ou derivada. A característica primitiva ou plesiomórfica, ela é um estado ancestral, né? Ou seja, ela é primitiva, como o próprio nome já diz. Ela sempre vai estar lá em todos os grupos. Digamos que aqui nesse indivíduo E eu tenho a presença de penas, né? E no indivíduo D, no indivíduo C, no indivíduo B, no indivíduo A, eu também tenho penas. Então, nesse cladograma, a presença de penas vai ser uma característica plesiomórfica, vai ser uma plesiomorfia, que é um estado ancestral. Já uma característica derivada ou apomorfia é um estado novo, né? Como o próprio nome diz, é derivado, é uma novidade evolutiva. Digamos que aqui no indivíduo E eu tenha a pena amarela. Aqui no indivíduo D eu tenho uma pena amarela. No indivíduo C eu tenho uma pena amarela misturada com branca. E no indivíduo B eu só tenho pena branca. E no indivíduo A eu também só tenho pena branca, né? Então, essa é uma característica apomórfica, uma característica evolutiva nova, que começou a surgir aqui já no C, o branco misturado com o amarelo, mas aqui no B só está a branca, né? Só um exemplo. E as sinapomorfias são as apomorfias compartilhadas por vários grupos. Vocês viram que eu disse que a pena branca ela vai estar presente tanto nos indivíduos B e A, então eu posso dizer que as penas brancas elas são uma sinapomorfia, ou seja, ela é uma novidade evolutiva compartilhada por vários grupos. Vocês viram na aula de taxonomia que a gente falou sobre o sistema de classificação de Linneu, né? Que divide os organismos em níveis hierárquicos, lá em espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, etc. Só que hoje em dia tudo isso pode cair por terra, né? Porque a gente tem a apresentação, enfim, do Philocode, que foi proposto inicialmente lá em 1988, mas que agora em 2020, né, no ano passado, no começo do ano passado, já foi apresentada a proposta final dele. Isso tudo é resultado de mais de 20 anos de trabalho. Ele basicamente propõe que os nomes para as partes da árvore da vida, né, do processo evolutivo dos organismos, eles sejam dados considerando a leitura de um cladograma, em vez dos grupos de organismos serem organizados só em reinos, filos, classes e ordens, né? Então ele vai considerar como única categoria válida o nível de espécie. E aí o Philocode ele vai estar associado muito
aspectos genéticos. Então, a fidelidade do grau de parentesco entre os organismos vai ser muito mais apurada. Bom, o link para a atividade vai estar aqui na descrição. Junto com ele vai estar o link para o simulado, viu, gente? Porque a atividade ela serve para contabilizar a frequência e o simulado para contabilizar a nota. Então, os dois vão estar aqui na descrição com as informações referentes a cada um deles. Não se esqueçam de preencher tudo corretamente, colocar o nome de vocês tudo certinho, a série de vocês com a letra respectiva daquela série, se é terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C, e assim sucessivamente. Muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. Se cuidem, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara, lavem as mãos sempre que possível e não se esqueçam de usar álcool em gel.